A paz do Senhor a todos. Trago hoje uma palavra em Gênesis, capítulo 5, a partir do primeiro verso, que diz assim: Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e o chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho e a sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs o nome de Sete. E foram os dias de Adão depois que gerou Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Foram todos os dias de Adão, que viveu 930 anos, e morreu. E viveu 705 anos, e gerou Enos. E viveu 7 depois que gerou Enos, 807 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Sete, 912 anos, e morreu. Amém. Esta palavra, este texto e este livro de gerações sobre o livro de Gênesis traz aqui a sequência da descendência dos primeiros filhos de Adão em Gênesis, capítulo 5, do primeiro verso em diante. E aqui retrata e relata os filhos e os anos que eles viveram sobre a terra. Aqui diz sobre Adão, os filhos de Adão, a sua descendência. E aqui mostra para nós os anos que os homens viviam sobre a terra, tanto os homens como as mulheres. Porém, aqui está escrito apenas os homens. Mas os anos que eles viviam eram 900 anos, 914 anos. Alguns aqui, como Enoque, viveu muitos anos, porém a Bíblia diz que ele andou com o Senhor e não passou pela morte. Matusalém também viveu 900 anos para mais. Os homens viviam muitos anos sobre a terra. Porém, a humanidade crescendo, a iniquidade também foi crescendo juntamente com os homens. Deus criou os homens para ser eterno. E os homens viviam muito tempo em paz com Deus e com os homens. Porém, a iniquidade, o pecado, veio trazendo as concupiscências para dentro de si, a separação de Deus, e trazendo então a iniquidade sobre a terra. Então Deus por si tomou esta decisão de diminuir os anos dos homens sobre a terra, por causa da maldade, por causa da concupiscência, por causa até da separação de Deus com o homem. Quem separou foi o próprio pecado. O pecado levanta um muro e distancia o homem de Deus. Deus então diz para os homens de Deus que se arrependeu de ter criado o homem. Não foi uma ou duas vezes que Deus falou isso. Por quê? Porque a maldade do homem já nascia no coração. A carne, o pecado, traz a iniquidade e separa isso, porque Deus é amor, mas também Deus é justiça, Deus é justo. E nele não há pecado, porque Deus é santo.
Deus é puro. E Deus vem diminuindo os anos dos homens sobre a terra, até chegar a um ponto que em Salmos 90, a partir do verso 10, diz que os homens vivem 70 anos. Pela sua robustez, 80, mas o que lhe sobra na vida é enfado e canseira, porque lhe é cortado e se voa, e vai voando. É os anos que os homens têm hoje sobre a terra. Muitos vivem 90 anos, mas não têm mais aquele vigor dos homens do passado, que viviam 900 anos, 500 anos, 800 anos, e ainda gerava filhos. Mas por causa da maldade que existe na terra, a terra está contaminada, a terra está com peso de pecado, de maldade. Então Deus está abreviando os anos, os dias, está cortando os anos dos homens na terra. Então que nós venhamos sobre esta palavra, aproveitar os dias, os anos que temos sobre a terra para se aproximar de Deus, para ter a intimidade com Deus como os homens do passado teve, e não deixar que o pecado, a concupiscência e o que separa o homem de Deus venha trazer isto para nós. Que nós venhamos se aproximar mais, porque Deus é longânimo, justo, amor, santidade, justiça para com todos aqueles que estão nele. E o Senhor traz vida, e o Senhor traz paz. O Senhor traz vida e vida com abundância. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. É para viver na terra com longanimidade, bondade, paz sobre a terra. Viver os bons anos na prosperidade que Deus dá. A prosperidade é viver bem, viver com saúde, viver com bênção, viver os anos que ainda temos na terra, lúcido, com saúde, próspero e andando em paz. Esta é a prosperidade que Deus tem para os homens na terra. Mas por causa da maldade, do pecado, muitos estão indo até mais cedo. Jovens estão sendo ceifados, com os seus anos e os seus dias cortados por causa da desobediência dos pais, por causa da desobediência de Deus, por causa da desobediência dos homens. A vida está sendo ceifada. Os homens estão sendo cortados da face da terra. E não existe mais. Muitos que teriam uma grande história, não está tendo mais. Que nós possamos em Deus ter esta prosperidade. A não ser que Deus já olhe para nós e os seus planos, que é superior ao nosso, nos leve para a eternidade e nos chame mais cedo. E nos chame para estar com Ele mais cedo, porque Deus já sabe o dia de amanhã, Deus já conhece as coisas que ainda hão de acontecer, que os nossos olhos não vão poder ver, e Deus lá na frente já está vendo, porque Deus é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele está lá no passado, mas também já está lá no futuro, vendo todas as coisas, e Ele cuida do homem que anda com Ele.
da mulher que anda com ele, da maldade que pode sobrevir e desviar a intimidade do homem com Deus. E Deus que é poderoso para fazer muito mais, ele então separa o homem da terra, tira o homem da terra para levar para si, para que ele não possa perder aquilo que ele criou, que nós possamos viver em paz com Deus, em comunhão com Deus e nos separar da maldade do pecado da terra e nos se aproximar mais de Deus, para que possamos viver longos dias de vida na terra. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, mais um dia te agradecemos por este devocional. Te agradecemos pela vida, pela paz, pelos anos que ainda temos na terra, pelos dias que passamos e estamos andando sobre a terra, e o Senhor tem confirmado os nossos passos. Perdoa os nossos pecados. Não deixe, Senhor, que o pecado venha nos separar de Ti, do Teu amor, da Tua justiça, das bênçãos que o Senhor ainda tem para nos dar. Realiza, Senhor, os planos e os projetos que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Dá vitória, Senhor, aos ministérios, aos pastores, às ovelhas, aos rebanhos, às nações que ainda hão de te servir, de te seguir, e os que já estão te servindo. Senhor, que nenhum deles se perca. O Senhor é poderoso para guardar a cada vida, a cada ovelha, a cada alma que está já nas tuas mãos. Senhor, lembra de nós e não nos esqueça sobre a terra, porque a maldade, o pecado está superabundando e está contaminando a cada vez mais. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, lava as nossas vestes. Senhor, o Senhor já disse que está abreviando os anos e os dias dos homens na terra, para que eles não venham se perder, para que eles não venham se afastar do Senhor. Desde já, Senhor, te agradeço por este cuidado que o Senhor tem sobre as nossas vidas, de nos separar do pecado, para que nós possamos estar mais perto do Senhor. Fica conosco, Senhor, mais um dia. Nos abençoa, nos guia, nos dá o livramento, nos dá a vitória, nos dá a providência deste dia que hoje amanhece sobre as nossas vidas. Desde já eu te agradeço pela tua infinita misericórdia e graça. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graça e paz a todos. Ficam todos na santa paz do Senhor Jesus. Amém.